Boa noite a todos que estão ao alcance dessa transmissão. Boa noite a todas as crianças da Segunda Igreja Batista em Magé, nossos adolescentes, jovens, adultos e os nossos queridos idosos também. Boa noite a você que não é membro da nossa igreja, mas está também nos acompanhando neste exato momento. Quero fazer ou deixar aqui algumas comunicações que se faz necessária para esse momento. Nossa igreja continua na campanha de missões mundiais e a nossa coordenadora, ou nossa promotora de missões, a irmã Dorcas, está nos pedindo para poder fazer esse comunicado também a todos os irmãos. Ok? Também quero dizer que ainda esse mês, Esse mês é o mês da Escola Bíblica Dominical. Nós, embora não possamos estar juntamente, de forma congregacional, é necessário que a gente, o irmão, a irmã, realize seu estudo em casa. Com certeza, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, teremos uma nova transmissão online da ministração da Palavra do Senhor. Então, anote aí também, no próximo domingo, não tem horário, mas o Departamento Infantil de nossa igreja, através de sua coordenadora, irmã Sueli, e as demais pessoas que as ajudam na equipe, estará também preparando aí uma homenagem de Páscoa para os pais e para os filhos, ok? Note aí. Também quero aproveitar a oportunidade exclusiva, porque um dia de quinta-feira é um dia especial, não por ser já um período de feriado, mas hoje, dia 9 de abril, Dona Vilma de Bozan, minha esposa, completa mais um ano de vida. Então, pela primeira vez, de forma ao vivo, para todos que estarão ao alcance dessa transmissão, parabéns para a Vilma, minha esposa, que Deus continue lhe abençoando, porque você tem sido muito útil no ministério da palavra e da oração da minha vida e tem contribuído muito para o meu crescimento espiritual. Tenho aprendido demais com a sua presença. Parabéns, que Deus continue lhe abençoando. Meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, tem sido o texto da palavra do Senhor para o nosso estudo de quinta-feira. Então, nós vamos continuar no estudo do texto da carta de Pedro. E o tema para o nosso estudo, quando nós lançamos lá atrás, algumas quinta-feiras passadas, foi permanecendo na verdadeira graça de Deus. Então, quero compartilhar com você o texto da Bíblia Sagrada na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 6 em diante, que diz assim: Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, alguns textos dizem cingindo vossos rins, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância,
Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, se eu fosse relatar para os irmãos a bibliografia do nosso estudo, e é bom também deixar bem anotado para os irmãos, então temos como base, como fundamento a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso livro principal, é a palavra do Senhor. Mas também em cima do manual bíblico do SBB, da SBB, e também outro manual muito bom que é Descobrindo a Bíblia, História e Fé das Comunidades, Bíblia, que tem sido esses dois materiais que eu tenho estudado para pensar um pouquinho no texto sagrado, junto com o meu momento de oração ao Senhor. Permanecendo na verdadeira graça de Deus. Continuamos, fazer uma flexão do verbo continuar, continuamos mais e mais a real esperança de permanecer na verdadeira graça de Deus. É bom continuar, é bom sabermos que estamos debaixo da graça de Deus, verdadeira graça de Deus. Persevere, irmão, mantenha firme, fique tranquilo, fique calmo, aproveite esse momento para fortificar cada vez mais o seu conhecimento da Escritura Sagrada, o seu conhecimento sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, é lógico, temos que ter exemplos, e são muitos os exemplos diversificados das evidências desta graça no crente. Se estamos debaixo da graça de Deus, permanecendo na verdadeira graça de Deus, continuamos mais e mais nesta real esperança de permanecer na verdadeira graça de Deus. Quais são os exemplos ou as evidências da vida ou na vida de um crente? Quero deixar dois exemplos, pelo menos dois exemplos. O primeiro é o seu estilo de vida. Seu estilo de vida está sob o domínio do senhorio de Jesus Cristo. Então, o primeiro exemplo é o estilo de vida do crente. O estilo de vida do crente tem que estar sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Tem que estar. Se não tiver, você está indo por outro caminho. Se não tiver, você pode ter a impressão que está vivendo uma graça divina, mas que não tem a ver com a Escritura Sagrada. E o outro exemplo é: a Igreja de Cristo é o lugar onde seus dons e talentos são submetidos para o serviço do reino, permanecendo na verdadeira graça de Cristo. São evidências. Quando você consegue identificar, perceber que o crente tem colocado seus dons e talentos submisso a serviço do reino, você identifica e vê essas evidências na vida deste crente. Eu quero dizer, por esse lado, devido a um motivo somente: Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Então, se o meu estilo de vida é um estilo de vida que está debaixo desta graça, está permanecendo nesta graça de Cristo, entendendo que meus dons e talentos, nossos dons e talentos têm que ser colocados ao serviço do reino. Se isto não estiver acontecendo com a minha vida, com a vida do crente que está permanecendo debaixo da graça de Cristo, ou permanecendo na verdadeira graça de Cristo, tem alguma coisa errada. Porque Cristo é o comando da igreja, mas a igreja também precisa ser comando da sua vida. A igreja somos nós como um todo, mas a igreja ela não é formada por uma peça somente. A igreja é uma unidade, não é uma peça única, é uma unidade. Então, os seus dons e talentos precisam ser colocados a serviço da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo tem um comando, o comando é Cristo. Eu lembro, algum tempo atrás, ou muito tempo atrás, quando ainda era criança, em que, onde nós morávamos, surgiu um assunto, era coisa de criança, era muitas histórias que as pessoas contavam e a gente ia assim sendo persuadido ou conduzido, ludibriado por essas histórias, falava que existia a mula sem cabeça.
E as pessoas falavam para a gente, querendo botar medo na gente quando ainda garoto, em que essa mula sem cabeça sempre passava ou surgia por volta entre 18 horas e 19 horas, quando o ônibus passava e a rua não era asfaltada, tinha aquela poeira danada quando o ônibus passava, e algumas pessoas falavam que via mula sem cabeça nessa poeira. Eu nunca vi, graças a Deus. Nunca vi. Mula sem cabeça é animal morto. A igreja é um organismo vivo, é um corpo vivo. A igreja tem Cristo como cabeça, aquele que domina, aquele que controla. Mas, permanecendo na verdadeira graça de Cristo, eu quero compartilhar com você também que está em Cristo. Porque esta carta do apóstolo Pedro é uma carta que ela é escrita para pessoas, para crentes já maduros na fé, na caminhada cristã. Não é pessoa que se converteu ontem, são pessoas que já têm maturidade cristã, mas que se faz necessário essa carta circular chegar até essas pessoas. Então, estar em Cristo no versículo 6 ao versículo 9 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejas contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, conforme a primeira carta de Pedro, o tempo é de alegria. O tempo é de alegria. Embora possa haver contradições, fruto das tentações, mas o tempo é de alegria. É esse momento que esse povo está vivendo lá, quando essa carta está sendo lida de maneira circular. Tempo é de alegria. Embora possa haver contradições, frutos das tentações, como diz no versículo 6. Mas a fé adquirida pela provação é preciosa e conduz à salvação. A perícope, ou seja, a mensagem, expressa alegria no início ao fim da carta de Pedro. Perícope expressa alegria do início ao fim, propondo-se de modo muito positivo para a caminhada do crente, para a jornada cristã na face da terra, para o ministério de forma coletiva e individual de cada crente, que unindo-se torna-se a igreja de Cristo. Mas também no versículo 10 ao versículo 12, nós vamos ouvir um pouquinho Pedro também falando sobre o Espírito Santo. E diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. O Espírito Santo. O Espírito Santo é esse que dá a direção para aqueles que permanecem na verdadeira graça de Deus. A primeira carta de Pedro afirma que a revelação vivida pelos fiéis em Cristo foi antes buscada, depois anunciada e esperada pelos profetas. Isso que o texto está dizendo. A primeira carta de Pedro afirma que a revelação vivida pelos fiéis em Cristo foi antes buscada, anunciada e esperada pelos profetas. O Espírito Santo enviado do céu, como diz o versículo 12, o Espírito Santo enviado do céu é o revelador
sendo que a revelação, isto, conhecimento desta verdadeira graça de Deus, conhecimento das benevolências do Senhor, conhecimento dos preceitos de Deus, conhecimento da orientação de Deus, é dada pelo próprio Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. E também quero deixar com você outra direção, que é a questão da vida nova. Então, aqueles irmãos daquele tempo, assim como muitos hoje, para este tempo também, tem muito a ver com o nosso texto ou com o estudo que estamos compartilhando com você nesta noite. A vida nova. Pedro está escrevendo para uma igreja, para pessoas que já tinham sido abençoada com esta vida nova, a vida em Cristo, vida nova. E diz assim, o versículo 13 ao versículo 16: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas antes ou anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A perícope, ou a mensagem da carta de Pedro, apresenta a metáfora. No versículo 16, o texto está dizendo, cingir os rins da mente. Essa metáfora tem a ver com o ato de cingir os rins, o ato de cingir os rins é sinal de pôr-se a caminho. Então, o ato de cingir os rins da mente, do entendimento, é o sinal de pôr-se a caminho. Ou melhor, entendendo para o nosso tempo, pôr-se, manter-se no caminho, não desviar, não pegar atalho. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é que nos mantém no caminho. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não permite jamais que os crentes fiéis em Jesus Cristo desviem do caminho do Senhor. Ela está aí para tratar de todos nós. Nós temos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Cingir os rins da mente é abrir-se ao ministério de Jesus Cristo. Não basta apenas levantar a mão e dizer, entreguei minha vida ao Senhor Jesus. É necessário cingir os rins da mente e abrir-se ao serviço, ao ministério de Jesus Cristo. É o que Paulo, em determinado momento, falou em uma das suas cartas. Eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É abrir-se ao ministério de Jesus Cristo. Senhorio de Jesus Cristo. Por isso, os que foram tocados por Ele, por Jesus Cristo, devem deixar as paixões do passado. Diz o texto, as paixões de outrora, do passado. É necessário deixar as paixões de outrora, ou as paixões do passado. Precisamos deixar. Nossa vida, nossa caminhada com o Senhor, a cada dia que passa, a cada semana que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, precisa ser mais louvável aos olhos do Senhor. Precisa ser mais consagrada ao ministério de Jesus Cristo. Precisa ser mais integrada à igreja de Cristo. Precisamos deixar as paixões do passado. Precisamos deixar as coisas do passado que ainda contamina a nossa mente, que ainda purifica, que ainda, que ainda não purifica, que ainda contamina nossas mentes, para poder permitir que o Espírito Santo do Senhor venha purificar o nosso novo estilo de vida com o Senhor, porque nós queremos permanecer na verdadeira graça de Deus. Olha, um ser humano na face da terra que não precisa deixar algo do passado, que o atrapalha muito na caminhada cristã. Cada dia que eu olho mais para a minha vida, eu vejo que ainda preciso deixar muitas coisas do passado.
para viver algo novo, coisas boas, coisas novas que o Senhor tem a propor para a minha vida, para o ministério, para a minha existência aqui na face da terra. Todos nós precisamos deixar algumas coisas que contaminam a nossa mente ainda, todos nós, membros batista ou não batista, pastores batista ou não batista, há muitas coisas ainda que nos contaminam e a gente precisa deixar essas coisas para continuar seguindo ao Senhor. Já deixamos muitas, creio que você também já deixou muitas coisas, mas ainda existe coisas que precisam ser deixadas para que possamos desfrutar dessa verdadeira graça de Deus, porque isso nós vamos entender no versículo 16, que isso é um processo de buscar a santificação dentro do sentido de santidade, ou seja, algo que Deus está realizando, fazendo em nós. Tem pessoas que pensam que o processo de santificação, de santidade, é a partir dela, mas não é a partir dela, é a partir de Deus. É a partir do Espírito Santo do Senhor. É buscar, compreender, entender e falar. Eu permito que o Espírito Santo domine por completo o meu ser, minha vida e me leve cada dia mais à santidade, para o louvor e honra da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário. Só o Espírito Santo pode produzir isto na vida. Santificação, santidade, está debaixo do processo de permanecer na verdadeira graça de Deus. Se você quer permanecer na verdadeira graça de Deus, você precisa, como crente já de alguns tempos, ou de muito tempo, você precisa imediatamente permitir que o Espírito Santo de Deus comece a limpar a sua vida, a limpar o seu ser, limpar o seu coração, purificar o seu pensamento, purificar o seu olhar, purificar o seu agir, o seu ouvir, purificar o seu agir, purificar o seu falar. É necessário. E passa pela pessoa do Espírito Santo de Deus na condução da nossa vida. Quero deixar aqui, meus irmãos, as palavras finais. Quero dizer para você que permanecer na verdadeira graça de Cristo é saber que estamos em Cristo, o Espírito Santo nos conduz a refletir a vida nova enxertada em nós. Olha, o crente em Jesus Cristo, ele precisa compreender, entender, desfrutar desse refletir da vida nova que o Senhor nos concedeu. Cada instante, cada momento, algo novo, a disponibilidade do crente em Cristo Jesus na face da terra. Ficamos por aqui. Na próxima quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir, retornaremos à continuidade do nosso estudo na carta, ou na primeira carta de Pedro. Mas mesmo assim, quero também dizer a você que no próximo domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, estaremos de volta aqui para poder, mais uma vez, dizer a você, comunicar a você a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coisa boa, coisa nova. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor nosso Deus possa lhe abençoar, dar-lhe uma noite de paz, belo sono, e que possamos continuar desse final de semana, desfrutar da vida que o Senhor Salvador Jesus Cristo nos tem dado para viver na face da terra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Isso aqui.